Olá, turma, correção da prova do dia 1º de outubro, segunda questão. Faça o que se pede em cada item. Item A, determine a equação da parábola abaixo, sendo D x igual a 8, a reta diretriz, e F 6 igual a 6,3, o foco. Então está aqui no desenho, e ao contrário então da questão número 1, né? Agora te deram o foco e a diretriz, e te pedem a equação da parábola. Bem, vamos identificar primeiro que a parábola ela tem aquele formato, né, com foco aqui, a diretriz aqui, né, então ela está com concavidade para trás, né, para a esquerda. Então já sabemos que é uma, né, se você souber desse esqueminha, é só substituir os valores aqui. Então nessa configuração ela fica assim, né, com o sinal de menos aqui, porque está voltada para trás, né, para a esquerda, concavidade para a esquerda. Tá? Y0 e x0 são as coordenadas do centro do vértice, e P é o parâmetro, que é a distância entre o foco e a diretriz. Vamos começar achando o parâmetro, então? O parâmetro é essa distância aqui, entre o foco e a diretriz. Então, obviamente que do 6 até o 8, né, você vai ter que o parâmetro mede 2. Ok? E o vértice? O vértice tem que estar bem no meio entre o foco e a diretriz aqui, né? Então, o vértice está aqui. O cara que está bem no meio vai ter a abscissa, obviamente, 7, né? Então, o vértice aqui é 7 na abscissa, 3 na ordenada. Então, é só substituir aqui. Então, fica y menos o y0, né? Que é 3, o y do vértice, ao quadrado é menos 2 vezes o parâmetro que é 2, x menos o 7. Como o enunciado não especificou, né, eu esqueci de pedir aqui, se você deixar assim, tá certo, né, porque você deu a equação da parábola, ok? Mas, né, seria mais legal se a gente abrisse isso aqui, né, colocasse na sua forma geral. Aqui está na forma reduzida. Então, na forma geral fica o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, certinho? E menos 4, né? Menos 4 que multiplica x, menos 4x mais 28. Então, a equação na sua forma geral ficaria assim, né? Y quadrado mais 4x menos 6y mais menos 19 igual a 0, tá bom? Então as duas respostas são aceitas, deixar assim ou deixar assim. Tá? Pode pegar no GeoGebra, né, digitar isso aqui e ver que vai dar certinho essa parábola aqui. Bom, vamos para o item B. O item B, ele fala: a reta x mais 3y mais c igual a 0 tangencia a parábola acima. Determine o valor de c. Se você olhar para a reta x mais 3y mais c igual a 0, né, isolando y, fica assim. Opa. 3y é igual a menos x menos c. Então, y seria menos 1/3 de x menos c sobre 3. Então, essa reta tem coeficiente angular menos 1/3. Então, quer dizer que ela, né, a cada... Você pensar num ponto da reta, se você andar 3 unidades no eixo x, ele desce uma no eixo y, né? Delta x aqui, delta y. Então, delta y sobre o delta x é igual a menos 1 sobre 3. Né? Então, a reta ela tem mais ou menos essa direção aqui. Ok? Aqui que eu quero, então? Eu quero a reta com essa direção aqui, que tangencia essa parábola. Então, ela vai ser uma reta que está por aqui, né? Sei lá, ó, mais ou menos, só para ter um esboço, uma ideia de como pensar a questão. Tá? Então, ela tangencia num ponto. Então, existe um ponto de tangência, uma reta tangente. É a equação dessa reta tangente que a gente quer. Tá? Parcialmente, a gente já tem a equação dessa reta, que era qual mesmo? X mais 3y mais c igual a 0. Então, note que determinar a equação é simplesmente determinar o valor desse c. Né? Na verdade, ele pede para determinar o valor do c. Né? Ok? E aí, o que a gente tem? Que esse ponto T, que é o ponto de tangência, é o ponto que pertence à reta e pertence à parábola. Logo, ele tem que satisfazer a equação das duas curvas, né?
E aí cai naquela história da gente fazer um sisteminha. Então, se eu pegar aqui a equação da parábola, copiar, e a equação da reta, vamos colocar aqui. Então, aqui foi só para ter um entendimento, né? De como era a reta e tal. Vou apagar tudo. O que a gente quer é aquele esqueminha, né? De pensar como que eu encontro um ponto de contato, né? O ponto de intersecção entre duas curvas. Ora, se eu tenho a equação dessas curvas, o ponto que eu estou procurando é um ponto que tem que satisfazer as duas equações. Isso remete a um sistema de equações, né? Então basta você pensar nesse sistema. Esse sistema aqui está fácil de você resolver isolando x. Vai ficar menos 3y menos c. E substituindo então o x que está aqui, né? Aqui. Então eu vou copiar a equação y quadrado mais 4 que multiplica menos 3y menos c menos 6y menos 19 igual a 0. Então vamos ficar com y quadrado menos 12y menos 4c menos 6y menos 19 igual a 0. E finalmente caímos numa equação de segundo grau. Menos 4c menos 19 igual a 0. E aí, então, temos aquela história, né? É uma equação de segundo grau, ou seja, ela pode ter nenhuma raiz, uma raiz só ou duas raízes. Como eu quero tangência, como eu quero que essas duas curvas se toquem em apenas um ponto, eu quero que essa equação tenha apenas uma raiz. Então, eu quero que o delta dessa equação de segundo grau seja zero, né? Eu não posso ter dois valores para o y, porque dois valores para o y implicaria em dois pontos de contato, né? Um valor y' e um valor y duas linhas. Tá? Eu quero só um ponto de contato. Eu quero só um y da tangente. Então, se eu quero só um y, eu quero delta igual a zero nessa equação. Então, você vai pegar aqui, qual é o delta? Delta é b quadrado, né? Então vai ficar menos 18 ao quadrado, menos 4 vezes o a é 1, né? Vezes o c. E é só impor que o delta é zero, você vai descobrir o valor do c e acabou a questão. Belezinha? Bom, 18 ao quadrado é 324, menos 4 vezes menos 4 vai dar mais 16c, e menos 4 vezes 19, menos 19, né, vai dar mais 76, né, 4 vezes 19. Concordam? Então vai ficar mais, né, positivo, então vai ficar 16c igual a menos 324 com 76 dá 400, então passa para lá negativo, portanto o C é 400 dividido por 16, negativo, né? 400 por 4 dá 100, então vai ficar menos 25. Ok? Esse é o valor do C, então, que torna o delta igual a zero e, portanto, esse sistema com apenas uma solução. E essa solução, esse único y que encontramos, né, ele vai estar produzindo aqui o ponto de tangência. Ok? Então essa foi a nossa provinha. Espero que tenham ido bem. Até a próxima.